Deixa eu começar a gravar. Pronto. Ao começar essas aulas, normalmente eu não faço de novo a pergunta se estão todos de acordo, né, com o processo, né, de gravação e utilização da imagem e voz, para eu disponibilizar para vocês mesmos, né, lembrando que essa disponibilização que a gente coloca no YouTube, somente vocês têm acesso, né, não é um vídeo que é público, e porque vocês já assinaram o documento dizendo que estavam de acordo, tá bom? Por isso que não faço essa pergunta a cada vez que eu faço a gravação para as aulas, porque a gente já partiu do pressuposto, né, naquele documento que vocês assinaram, que vocês estavam de acordo de fazer essa gravação, né, durante a disciplina como um todo, mas é óbvio que vocês podem, né, algum de vocês pode mudar de opinião, e se assim o fizer, por favor, vocês precisam nos avisar, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, que todo mundo já deve estar ficando com fome, né, 11 horas da manhã, é um horário bem interessante de começar uma aula. Vamos lá para falar, então, sobre o sistema respiratório. Então, o que a gente vai focar hoje em sistema respiratório não sob o ponto de vista fisiológico, e também não a gente vai comentar algumas coisas, vai dar umas pinceladas sobre fisiologia, porque eu sempre faço isso, vocês já têm acompanhado as aulas e sabem que eu sempre faço isso, porque é assim uma maneira que eu acho de mostrar para vocês a importância do estudo, né, desses tecidos, e entender a organização tecidual, tá? E também a gente não vai ficar frisando em pontos anatômicos, vocês acabaram de pagar anatomia, né? Essa disciplina, né, é correlata aqui, tá? A gente está na mesma disciplina, e essa parte inicial envolve, então, a anatomia. Mas qualquer dúvida a gente pode discutir. Então, a gente não vai ficar frisando quais os músculos que participam do processo de inspiração e de expiração. Inspira, expira. Esse processo é fundamental para o que a gente vai discutir agora. Então, fundamentalmente, o que a gente vai ver hoje na nossa aula é como é o epitélio, né, de todos os canais, de todos os segmentos por onde o ar passa, para que ele consiga atingir os pulmões, em que lugar dos pulmões esse ar rico em oxigênio, ele é trocado, esse oxigênio, por gás carbônico, né, é o processo que a gente chama de hematose ou de trocas gasosas. Então, o nosso foco nessa aula de hoje é ver como é que funciona esse epitélio de revestimento do trato respiratório, né, já que a gente está na disciplina de histologia, nós vamos discutir como é que essas trocas gasosas acontecem. Então, o sistema respiratório, ele é formado pelas vias respiratórias, é meio óbvio falar isso. Oi? Só um minutinho, você tá colocando no slide? Porque não tá aparecendo não aqui. Oh, Jesus, vamos voltar. Então, de novo. Para mim, estava como apresentando, tá? Então, eu volto lá no slide, mas... Pronto. Agora vocês estão vendo a tela que está com vocês. Eu não mudei a tela para o... Agora tá aparecendo. Pronto. Obrigada por avisar, porque senão eu ia continuar a aula achando que vocês também estavam vendo a mesma coisa que eu. Então, vamos lá para voltar o slide, então. Vai, meu filho. Pronto. Bom, nesse slide aqui, o slide anterior era o título, tá, da aula, quando eu estava fazendo aqueles preâmbulos, né, falando o que a gente vai discutir na aula de hoje, e usei esse slide para dizer que a gente não vai discutir quais os músculos estão relacionados com o processo de inspiração e expiração, porque eu acredito que vocês tenham visto em anatomia, tá bom? Então, o que a gente vai falar hoje, basicamente, é sobre o revestimento do trato respiratório. Esse trato respiratório, como que ele participa do processo das trocas gasosas. Então, é um processo extremamente importante para a manutenção das atividades orgânicas, porque por meio desse processo, que a gente chama de hematose ou de trocas gasosas, a gente retira do nosso sangue o CO2, o excedente de CO2, e troca por oxigênio. Então, esse oxigênio, uma vez dentro do nosso sangue, ele vai ser transportado para as células e utilizado pelas nossas células para gerar energia, né, para gerar ATP. Então, ele é um processo fundamental para a manutenção da funcionalidade, né, celular. Então, e uma vez que é importante para a funcionalidade celular, é para a funcionalidade orgânica como um todo. Então, o que a gente vai fazer hoje é visitar esses locais, ou os ductos relacionados com o processo de condução do ar,
de filtração desse ar, de aquecimento desse ar, e o processo, efetivamente, de trocas gasosas, que vai acontecer só aqui embaixo, né, nos pulmões, lá numa região chamada de alvéolos, bem no finalzinho do processo, do sistema de condução, do processo do sistema respiratório. Então, a função primordial do sistema respiratório é conduzir o ar, filtrá-lo e efetivar, né, a troca gasosa, porque é esse processo que vai garantir, como eu comentei anteriormente, o sucesso, né, da vitalidade celular, porque assim como as nossas células são todas, né, de metabolismo aeróbico, elas precisam desse oxigênio para poder para sintetizar ATP e outras moléculas importantes para obtenção de energia. Então, o sistema respiratório, ele é dividido em duas regiões distintas, uma porção que é simplesmente uma região que a gente chama de condutora, não é simplesmente porque ela tem uma função importante, né, ela conduz o ar e filtra e prepara esse ar para ele ser trocado, né, e a porção respiratória. Então, no início aqui, como está mais em rosa, essa região a gente vai discutir ponto a ponto, é a região de condução e, efetivamente, depois o tecido que a gente chama de porção respiratória. Eu não vou ler esse slide para vocês, mas eu destrinchei aqui o nome de cada um dos segmentos, tá? Então, pronto, vocês sabem ler, eu não vou ficar lendo aquilo, porque a gente vai discutir um a um aqui nessa apresentação. Então, a primeira coisa é imaginar que o ar começa por essa região externa, essa região aqui no nariz, né? Então, a gente tem a entrada do ar e depois a condução dele por vários segmentos até chegar aos pulmões, que é onde efetivamente acontece as trocas gasosas, né? O processo de respiração, né? Que a gente chama, na verdade, o processo de troca gasosa. Então, aqui só está uma representação de diafragma que participa ativamente, né, desse processo de respiração. E é totalmente diferente do processo que a gente chama de respiração celular, que eu acredito que vocês tenham aprendido lá em biologia celular, e vão discutir de novo, já estão discutindo em bioquímica, né? Que é essa utilização do oxigênio como aceptor de elétrons para transformar a glicose, né, o metabólito, em energia, né, em moléculas de ATP. Enfim, então, inicialmente a gente vai discutir esse trato, né, de condução, e depois vamos chegar no trato respiratório propriamente dito. Então, vamos ver a porção condutora. A primeira coisa é ver essa região aqui, olha só. Aqui, vocês conseguem ver, inclusive, uns pelinhos aqui, né, nesse desenho esquemático, do segmento olfatório. Então, por aqui entra o ar, nesse processo de inspiração, ele é conduzido para até essa região mais terminal aqui, que a gente chama de coana, onde tem uma vascularização muito intensa, que vai aquecer o ar, e nesse processo de inspiração, de entrada do ar, o ar vai ter contato com uma mucosa, que é a mucosa respiratória, também mucosa olfatória, que a gente vai mostrar agora a seguir. Então, quando o ar entra, ele entra já para essa região de vestíbulo. Para quem não se lembra que vestíbulo é essa regiãozinha do nariz que é meio abaulada em algumas pessoas, né? Esse narizinho mais arrebitado, digamos assim, ou mais afilado em outros. Então, essas duas protuberâncias que a gente tem na ponta do nariz, essa região de vestíbulo. Esse primeiro epitélio que a gente tem contato aqui é o próprio epitélio de revestimento da pele, o revestimento do rosto, que adentra nessa primeira regiãozinha. Se você tocar o seu nariz aí agora, você vai perceber que esse epitélio é um epitélio estratificado, pavimentoso e ceratinizado, porque esse é o epitélio da nossa pele. Então, ele está revestindo essa região anterior, que a gente chama de vestíbulo, que é essa região, né, que eu falei da baulada, essa regiãozinha das asinhas, digamos assim, do nariz. E depois ele vai seguir para dentro, onde que a gente tem uma mucosa. Essa mucosa é fundamental para o processo de defesa do nosso organismo, né? Essa mucosa, ela funciona como uma barreira imunológica, porque aqui nessa mucosa, a gente vai liberar muito muco e vai conseguir, assim, absorver muitas partículas que têm um tamanho maior, e são partículas que podem ser danosas, tóxicas para o nosso pulmão. Se chegasse lá no nosso tecido respiratório, lá no pulmão, isso seria danoso para a gente. Então, essas moléculas maiores ficam presas aqui. Então, essa primeira região, o vestíbulo, a gente conduz aqui pela mucosa nasal. Mucosa, para quem não se lembra, esse mesmo tecido de revestimento
Só que ele não tem ceratinização, tá bom? E aí a gente vai até o final, essa região abaulada aqui, que eu chamei atenção no outro slide, é a região das coanas. Essas regiões de coanas, elas vão ser regiões prioritariamente de condução. Como eu falei, a gente vai passar por vários segmentos que simplesmente o ar vai entrar e vai ser conduzido. Mas esse ar que ele entra e vai ser conduzido até os pulmões, ele é tratado. Então, ele é tratado de que forma? Ele é filtrado, inicialmente pelas próprias fibrisas, esses pelinhos que a gente tem no nariz, a mucosa, as vilosidades que a gente tem no epitélio, que eu já vou mostrar a seguir, e, ao mesmo tempo, todo esse epitélio é extremamente vascularizado. Todo mundo aqui já deve ter assistido algum filme que alguém toma um soco no nariz, imediatamente o que faz? Uma hemorragia nasal. Porque esse tecido do nariz, esse tecido da cavidade olfatória, ele é extremamente vascularizado. Então, essa região, esse sangue, ele permite, né, a vascularização e irrigação desse tecido, especialmente porque ele também serve para aquecer esse ar. Então, se a gente está, como eu estou agora num ambiente com ar-condicionado ligado a 16 graus, se eu inspirar esse ar, ele fosse direto para o meu pulmão com a mesma temperatura, ele podia causar uma colabação dos meus alvéolos. Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês o que é colabar, tá bom? Fiquem tranquilos que todos esses termos serão discutidos. Então, esse primeiro epitélio que o ar tem contato, o epitélio, como eu falei para vocês já, a porção externa do nariz, é revestido por epitélio estratificado pavimentoso da pele, né, da pele com as vibrisas. Essas vibrisas são os pelos que a gente tem no nariz. Depois ele segue o epitélio respiratório, então passou dessa primeira região aqui para frente, tudo é epitélio respiratório. E uma coisa muito legal disso, da histologia do sistema respiratório, que basicamente todo ele, com duas exceções, essa primeira do vestíbulo e uma outra região na laringe, basicamente todo epitélio é epitélio pseudoestratificado, e como quase todo pseudoestratificado, ele é colunar, né? Ou seja, esse diâmetro aqui da base, ele é menor do que o da altura, né? Então, a gente vai fazer esse desenho aqui, é um retângulozinho, como se fosse um retângulo de pele, na vertical. Então, epitélio pseudoestratificado, colunar e ciliado. Porque esses cílios, que estão aqui representados na fotomicrografia, eles são responsáveis por esse processo de movimentação que sempre se dá de direção do pulmão para fora. Então, o muco que é produzido lá no nosso pulmão, e por todo o trato respiratório, ele é jogado em direção à nossa narina, por isso que sai essa secreção no nosso nariz. Essa secreção está trazendo toda a sujeira que foi capturada ao longo desse trato de condução do ar. Então, ele é jogado para fora, e isso é possível pelo movimento ciliar, tá? Então, esse epitélio, por meio da presença o epitélio não, né, do trato respiratório, esse tecido conjuntivo, logo abaixo do epitélio, olha só, vou passando o laser aqui para vocês verem, vários vasos sanguíneos, e esse vaso estão com sangue dentro, a gente consegue ver as hemácias. Esse vaso aqui, parece que não tem sangue, né, na preparação se perdeu, então aqui a gente tem 3, 4 vasos, 5 vasos sanguíneos aparecendo, e esse maior aqui, 6. É um tecido extremamente bem vascularizado, que serve, então, para aquecer o ar, umedecer por meio, especialmente, dessas glândulas aqui, onde eu estou passando o mouse, essa e essa. São glândulas que produzem muco, então, elas liberam esse conteúdo que vai ajudar a umedecer o ar e filtra. Filtra, como eu já falei, por conta da presença dos cílios presentes aqui, né, na superfície dessas células epiteliais. O segmento olfatório, então, dentro dessa cavidade nasal, a gente ainda tem o epitélio, que vai servir como condução do ar, lembrando essas particularidades que eu disse, não é só conduzir, ele umedece, filtra, né? Mas também a gente tem esse epitélio que serve para a gente sentir cheiro, dá esse sentido para a gente, que é o sentido do olfato. Esse segmento olfatório, então, ele também é revestido por epitélio pseudoestratificado, colunar, ciliado, mas ele não apresenta células caliciformes. Basicamente, todo o muco produzido é produzido aqui por essas glândulas que eu mostrei anteriormente. O que chama muita atenção para a gente aqui é que nesse tecido epitelial, ó, pseudoestratificado, lembra de pseudoestratificado, pessoal? Ele tinha aquelas células basais, a camada basal, que eram bem baixinhas, elas não alcançam lá em cima a superfície, dando a impressão, por exemplo, que aqui a gente tem uma célula em cima da outra.
como se fosse uma estratificação, e não é simplesmente que a célula é mais baixa e ela não alcança a parte externa, então ela é pseudo-estratificada. E aqui nesse esquema vocês estão conseguindo ver essas células que estão em amarelo, que são células olfatórias. Na verdade, são terminações nervosas, que são responsáveis por fazer com que a gente consiga capturar o cheiro. Então, nessas terminações, tem uns botõezinhos, né, tem uns receptores, onde as partículas odoríferas se ligam. E uma vez que essa partícula odorífera está ligada nessas células, elas conseguem capturar esse cheiro, né, digamos assim, esse odor, e esse odor, então, ele é transferido, né, essa sensação, esse estímulo é transferido para o sistema nervoso central, por meio da condução do estímulo nervoso, e depois devolve isso para a gente com a sensação. Isso é um cheiro adocicado, é um cheiro amadeirado, é um cheiro agradável, não é agradável, enfim, né? E muito desse processo está relacionado aqui, ou facilitado por essa glândula representada aqui em verde, e essa que está aqui, ó, deixa eu voltar para toda vez que sai tem que voltar para o laser. Pronto. Que é o próprio epitélio que forma esse processo, que é uma glândula, chamada glândula de Bowman. Essa glândula de Bowman libera um conteúdo mucoso, mas é um conteúdo mais com uma constituição bem alta, elevada de água, porque quando ela é liberada aqui, ela lava essas partículas odoríferas. Então, você sente o cheiro, mas aquela partícula odorífera não fica ligada irreversivelmente. Ela é lavada, retirada, para que outra partícula possa ser percebida, possa estimular o seu epitélio olfatório, tá? Então, é para isso que serve essa glândula de Bowman, ou glândula olfatória. Então, o epitélio, assim, muito bonito, né? Eu particularmente, né, quando você gosta de célula, de histologia, você consegue ver uma beleza aqui. Esse epitélio, então, ó, prismático, né, ou colunar, lembra que a gente tem essas terminações, e entremeando essas células epiteliais com seus cílios, a gente tem essas células que não são ciliadas, ó, aqui tá deixando bem claro nessa célula, não tem esse processo ciliar, que é essa célula que tem uma vesícula bem grande lá dentro de grânulos. Esses grânulos são os mucos que a gente produz. Essas células são as células caliciformes, que são presentes praticamente em todo o trato respiratório, à exceção dessa região olfatória, mas ao longo do trato respiratório a gente tem muitas células caliciformes. E aqui, um desenho esquemático mostrando, então, como é que a célula caliciforme né, com muitos processos de retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Então, esses processos celulares, né, essas organelas celulares, que vão permitir a formação, produção e secreção do muco. Então, esse é um tipo celular. O outro tipo celular são as células basais, aquelas que mostram para a gente que o epitélio é pseudo-estratificado, né, porque elas são baixas, não conseguem alcançar a superfície, e as células ciliadas. Então, basicamente, a gente tem esses 3 tipos de célula. A célula ciliada, cuja função é movimentar o muco. A célula basal, que é uma célula tronco. Então, quando essas células morrem, essa célula se divide para repor essas células perdidas. E as células caliciformes, que produzem o muco efetivamente. Essa fotomicrografia que está à direita da apresentação que vocês estão visualizando, eu coloquei para chamar a atenção. Aqui a gente tem o epitélio, né, o epitélio olfatório, o tecido conjuntivo abaixo, que a gente chama de camada submucosa, porque está debaixo aqui do tecido epitelial, com presença de vasos sanguíneos, aqui vaso sanguíneo também, mas eu coloquei essa fotomicrografia para chamar a atenção dessas regiões aqui que estão apontadas, essas 3 regiões, que são as regiões dos nervos olfatórios. Então, para mostrar a proximidade dele do tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, por meio das suas células olfatórias, percebe, né, recebe essa partícula odorífera e transmite esse estímulo por meio do nervo olfatório. Lembrando que nervos são conjuntos, né, dos axônios. Então, a gente está vendo aqui um conjunto de axônios, outro, então os nervos olfatórios que vão conduzir esse estímulo até o sistema nervoso central, e depois, quando ele volta, né, como uma resposta, é que a gente vai ter essa sensibilidade para o cheiro, para o odor.
De novo aqui, mas agora um corte em menor aumento, para mostrar para vocês aqui o epitélio pseudoestratificado, né, do epitélio olfatório. Então, mostrando aqui um corte entre duas narinas, ó, essa narina esquerda, narina direita, separando as narinas, olha aqui, um tecido muito vascularizado, tudo isso, essas regiões claras que vocês estão vendo onde eu estou mostrando aqui, né, é o tecido conjuntivo vascularizado, e aqui, obviamente, essas regiões maiores aqui, a cavidade da narina, tá bom? E no meio, separando uma narina da outra, a gente tem aqui o septo nasal. Esse septo, que se você tocar aí, lembra que na aula de morfologia 1, eu sempre faço isso, né, fico deformando meu nariz para lá e para cá, para vocês verem que é um tecido cartilaginoso. Então, a gente tem essa cartilagem alina entre, né, um septo e outro. Diferente dessa região terminal aqui, da porção mais proximal, né, do nariz, que é o osso, né? Tem esse septozinho aqui, osso, mas o resto da região septal, que divide as narinas, é cartilagem. Seguindo, se a gente sai agora, né, o ar entra pela nossa narina, agora o próximo segmento que ele alcança vai ser a faringe. Não qualquer região da faringe, a região da nasofaringe, né, a orofaringe fica protegida pelo fechamento da epiglote. Então, por isso que quando a gente tenta conversar, respirar e falar ao mesmo tempo, quando você está muito animado ali à mesa, começa a falar e não consegue fechar a epiglote adequadamente, às vezes o resto alimentar, ao invés na deglutição, ao invés de descer em direção à orofaringe, ele pode subir para a nasofaringe, dando aquela sensação péssima de queimação, enfim, extremamente incômoda, né, que é quando um alimento entra na região da nasofaringe. Então, essa região da nasofaringe, ela é importante também porque ela conecta as tubas auditivas. Então, a gente percebe isso muito bem quando a gente está em alturas mais elevadas, quando a gente viaja de avião, por exemplo, em que se a gente consegue abrir a boca, movimentos de abrir e fechar a boca, a gente consegue desentupir, às vezes, né, o ouvido que sofre essa alteração da pressão atmosférica. Então, as tubas auditivas também estão ligadas diretamente na nasofaringe. Então, essa aqui é a região da nasofaringe, a gente acabou de passar o ar aqui, ó, por isso que ele não está marcado mais, o ar já passou. Então, agora a gente está seguindo o caminho, entrou pelo vestíbulo, passou pela região aqui, no finalzinho das coanas, seguiu agora em região da nasofaringe. A oro, que é essa região que está, essa cor mostarda, ela está fechada. E agora o ar vai ser conduzido da nasofaringe em região a laringe, tá? Então, regiões extremamente de condução, tá? A nasofaringe, ela é uma região também cujo revestimento é o epitélio pseudoestratificado, com células ciliadas e células cruciformes. Então, epitélio pseudoestratificado ciliado com células cruciformes. A laringe vai apresentar algumas diferenças, tá? Então, a gente passa o ar, passou da região da nasofaringe, e agora a gente vai para a região da laringe. Essa região da laringe que está bem aqui, eu acho que tem outro esquema que fica melhor, para vocês perceberem que a epiglote fechando. Essa região da laringe, ela vai servir para duas coisas específicas com relação ao ar. O ar, parte dele, né, é conduzido para a região, né, para o final do sistema respiratório, mas ele também pode ser usado como fonação, né? Esses traqueios escritos com acento aqui, pessoal, porque são livros, né, condições antigas, então não está atualizado em termos de regra ortográfica, mas agora a gente já sabe que traqueia não tem mais acento. Então, essa região da traqueia, ela é uma região que está aqui posterior ao esôfago, né, e é uma região protegida, envolvida por cartilagem, inclusive essa cartilagem cricóide, os meninos conhecem melhor, alguns mais do que outros, porque ela pode crescer, especialmente na região, na época da puberdade, crescem até a quarta década de vida dos homens, ela pode crescer, fazendo uma protuberância aqui na região do pescoço, né, porque ela está bem aqui na região cervical, fazendo aquela projeção que a gente chama popularmente de gogó, tá? Então, essa região aqui, a laringe, ela é uma via de condução respiratória, mas por conta de algumas projeções que ela apresenta na sua luz, então é um canal, né, um sistema de condução em forma de canal, ela apresenta duas projeções para dentro da luz, que vocês estão vendo aqui, eu estou passando o laser em uma das regiões, essa região aqui que a gente vai chamar de pregas vocais falsas, ou simplesmente pregas ventriculares, porque elas fazem ventrículos, ó, fazem esses espaços aqui dentro, e essa maior, que está aqui embaixo, na parte inferior,
desse esquema, que mostra a prega vocal verdadeira, né, que são as cordas vocais. Como que a gente sabe distinguir uma da outra? Duas coisas especialmente. O tipo de epitélio que está aqui, na prega vocal falsa, que é o epitélio respiratório, de selo estratificado, ciliado, e o das pregas vocais verdadeiras, que por conta desse atrito que a gente faz com o ar, para projetar o som, fazer o som mais agudo ou mais grave, mais alto ou mais baixo, isso é feito por meio de contração do músculo, são esses músculos aqui, os músculos vocais, são músculos estriados, inclusive, e a gente consegue, e o processo aqui de revestimento é um tecido epitelial estratificado, exatamente porque como o ar pode causar um atrito, pode causar um dano para o tecido. Então, é um tecido com mais resistência, então ele tem mais camadas de célula. Então, vamos ver isso aqui. Então, essa região aqui, em maior aumento, né, agora para vocês verem aquela outra região dos ventrículos, mostrando as cordas vocais falsas, as cordas vocais verdadeiras. Então, epitélio estratificado pavimentoso nas pregas vocais falsas, eu esqueci de colocar falsas aqui. E pseudoestratificado colunar ciliado no restante, porque é perdão, aqui nas pregas vocais verdadeiras, perdão, tá? Porque verdadeira mesmo, tá certo. E pseudoestratificado colunar ciliado no restante do segmento da laringe. Então, esse esquema foi um scanner que eu fiz do meu livro, daquele livro que eu falei que eu gosto muito, que é o Atlas, né, do Di Fiore. Eu não consigo melhorar a claridade, dar mais luz para essa foto. Mas eu gosto dela particularmente, porque eu consigo mostrar para vocês muito bem esse processo, embora seja um diagrama, né, só um desenho. Então, mostrando aqui essa região de prega vocal falsa, então essa região toda onde eu estou passando a mão aqui, mostrando que não tem musculatura, é um epitélio, com sua camada submucosa e mucosa, com bastante tecido conjuntivo, vascularizado, a gente vê vaso aqui, vaso, os vasos, inclusive, estão indicados, né, na fotomicografia, ou na fotografia no esquema. Aqui é aquela região da cartilagem, né, que mantém a laringe aberta, então, a gente consegue contrair, relaxar essa laringe em alguns locais, que é a região das pregas vocais verdadeiras, né, para poder fazer a fonação. Essas regiões bem celularizadas aqui, ó, são regiões de nódulo linfático, todo o tecido tem, especialmente na região de tecido conjuntivo, e eu não sei se vocês se lembram que a gente discutiu em morfologia 1, mas é uma região de defesa, né? Os nódulos linfáticos, eles são uns aglomerados de células de leucócitos que fazem a defesa desse tecido. Então, como entra o ar e vem do meio externo, pode ter algum contaminante, algum patógeno. Então, a gente tem ao longo do trato respiratório, na região do tecido conjuntivo, esses adensamentos, né, de células de tecido do sistema imune, que faz com que esse tecido fique defendido, né, possa ser defendido de possíveis agressões. Então, aqui, nitidamente, a gente consegue ver nas cordas vocais falsas, não tem músculo, as cordas vocais falsas, um epitélio pseudoestratificado. Lembrando que essa luz aqui, né, é chamada de ventrículo. E aqui na região mais inferior da foto, olha, a gente vai seguindo o epitélio pseudoestratificado até que ele fique estratificado. Então, nessas projeções aqui, está mostrando só um lado da corda vocal, né? Lembrando que é um tubo, então ela seria um outro aqui desse outro lado. A gente tem um epitélio estratificado, pavimentoso. Obviamente que ele não é esteratinizado, está aqui dentro da nossa garganta, tá? Dentro da laringe, né? Nessa região ainda cervical. E a gente tem aqui essas estruturas que são cortes transversais de músculo. Então, isso aqui é tecido muscular que auxilia nesse processo de fonação, como eu já falei anteriormente. Agora, uma fotomicografia mostrando para vocês o epitélio da laringe. Aqui, esse epitélio inicialmente precisa ser estratificado, e aqui ele fica estratificado. Tem aqui uma legenda que eu coloquei para vocês, mostrando aqui também a cartilagem hialina, as glândulas que são produtoras de muco. Muco a gente produz ao longo de todo o trato respiratório, eu acho que eu já comentei isso com vocês. Aqui, de novo, o corte mostrando o músculo para mostrar como que acontece esse processo de controle da fonação. Queria chamar a atenção de vocês para essa região aqui que está com a letra D, tá?
Se não tivesse legenda aqui, será que vocês seriam capazes de falar para mim que região que é essa? Essa região aqui em D? Ela lembra uma coisa que a gente viu na aula de segunda-feira, né? Alguém se arrisca? Ninguém? Essa aí é a região da tireoide. Então, mostrando a nossa proximidade da laringe com a tireoide, tá? Aqui tem um corte que fizeram para mostrar a laringe. Esse aqui é tecido adiposo, tá? Esse monte de espaço mais claro aqui é de tecido adiposo, tecido adiposo, tecido adiposo. Esse corte aqui mostra um segmento, uma pequena região da tireoide. Lembrando, ó, epitélio cúbico, simples e cúbico, aqui no meio, o coloide. Isso é meio que clássico para tireoide, tá? Sempre que a gente vira esse coloide aqui, a gente tem que parar e analisar para ver se não é tireoide. Vocês estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Ninguém fala nada, eu não consigo ver vocês, enfim, vou seguindo. Quando a gente sai da laringe, que é essa regiãozinha terminal aqui, a gente vai para esse, continua no ducto, no tubo, né? Nesse ducto que é a traqueia. A traqueia é só essa região aqui, ó, sem segmentos. Começa a ramificar, já não é mais a traqueia, tá? Ela é um tubo único, também envolto por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo cartilaginoso, né? Esqueci de complementar. Essa cartilagem, ela faz assim, essa região, fazendo essa dobra toda em torno da traqueia, quase fechando, fazendo um O, mas ela faz uma letra C. Então, é chamado de cartilagem C. Quando a gente vir um corte de uma região que tem um O, que é oca, né? Uma região tubular, e a cartilagem faz esse processo aqui formando a letra C, a gente sabe que isso aqui é uma traqueia. E é um processo contínuo, é uma cartilagem contínua. Diferente do que a gente vai ver nos segmentos posteriores, que a gente vai chamar de brônquios, né? Que aí o tipo de distribuição das placas cartilaginosas é diferente. Então, a gente tem essa região aqui de cartilagem que permite que a traqueia também fique aberta. Mas para a gente fechar essa traqueia, se a gente precisar, como que acontece em processos inflamatórios, como acontece em processos alérgicos, a gente fecha essa região aqui, ó, na luz, com músculo liso e uma membrana fibroelástica, então tecido conjuntivo associado a músculo. Mostrando aqui que a traqueia é posterior também ao esôfago. O esôfago está aqui na frente, o esôfago aqui atrás a traqueia. Então, como é que é a histologia da traqueia? Muito simples, ela tem uma região que é a região de contato com o ducto, né, por onde passa o ar, que é o epitélio pseudostratificado, ciliado com células caliciformes. Então, essa que é a região que a gente vai chamar de mucosa. Eu espero que vocês se lembrem dessa terminologia, pessoal, mas para quem não se lembra, a mucosa é considerada o tecido que envolve o epitélio, mais o tecido conjuntivo adjacente a ele. Então, aqui eu tenho o epitélio, mais o tecido conjuntivo. Isso a gente chama de mucosa. Então, aqui na mucosa, eu chamei a atenção para o tipo de epitélio, mas a mucosa não é só isso. A mucosa é o epitélio pseudostratificado ciliado, com células caliciformes e células em ordem escova, porque ao longo dela toda, ó, parece que tem uma escovinha aqui, né? Essa cerda de uma escova. É isso o epitélio mais o tecido conjuntivo. Então, a mucosa é toda essa região aqui. Então, isso aqui, onde eu estou passando o laser, essas duas camadas, epitélio mais tecido conjuntivo, a gente chama de mucosa. Logo abaixo disso, a gente vê, ó, uma região cheia de glândulas. Essas glândulas, mais esse tecido, essa glândula, mais o tecido conjuntivo aqui no meio dela, é chamada de região submucosa. Está debaixo da mucosa, a gente chama de submucosa. Logo abaixo, a gente tem uma região muscular, que é essa que está aqui, o músculo liso, a traqueia, que eu mostrei anteriormente na foto para vocês. Uma região de cartilagem, e aqui não está mostrando, mas depois da cartilagem a gente tem tecido conjuntivo. Então, tem a mucosa, a submucosa, a muscular e uma camada de revestimento aqui que a gente chama de camada adventícia, que é o tecido conjuntivo. Particularmente na traqueia, como também nos brônquios, a gente também vai ter cartilagem. Então, aqui chamando a atenção para esse epitélio da mucosa, que é o epitélio que vocês vão ver ao longo do trato respiratório, né, com raríssimas exceções, como eu falei lá no início dessa apresentação.
o epitélio pseudoestratificado com células caliciformes, aqui, e é um epitélio ciliado. Um outro corte aqui, mostrando de um outro livro, mostrando esse epitélio pseudoestratificado. Me desculpem, não deu para tirar o áudio para espirrar. É o epitélio pseudoestratificado ciliado, com o tecido conjuntivo, aqui adjacente a ele, mostrando aqui esses vasos sanguíneos, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, formando, com essas duas camadas, tecido epitelial, mas tecido conjuntivo, o que a gente chama de camada mucosa. Aqui não está muito clara a submucosa, já está mostrando aqui, no segmento, no corte que eles fizeram, já a camada de tecido cartilaginoso, na camada de células de cartilagem hialina. Aqui embaixo tem um pouquinho de músculo, bem pouquinho mesmo, e depois tecido conjuntivo. Então, a gente tem mucosa, submucosa, a cartilagem, músculo e tecido conjuntivo, que a gente chama de adventícia aqui nesse caso. Vou voltar a falar dessa terminologia depois. Agora, mostrando a plaqueia também, só que microscopia eletrônica de transmissão, que é aquela que parece, né, o mesmo tipo de visualização que a gente faz em microscopia óptica, só que mostrando com, né, ultra detalhes, já que é microscopia eletrônica, mostrando essas células chamadas de células goblet, essa aqui, esse termo em inglês, mostrando que as células caliciformes. Então, cheio de grânulos para serem liberados, secretados na luz, as células ciliadas, e essas células aqui embaixo, ó, não alcançam na luz, né, são as células basais ou células tronco do tecido epitelial. E aí, a traqueia se ramifica. Ela se ramifica em 2 segmentos. E aí, se ela ramifica, ela já não é mais chamada de traqueia, ela é chamada de brônquios. Tem gente que já chama aqui logo de brônquios principais. Os brônquios principais são em número de 2. O brônquio do lado esquerdo, o brônquio do lado direito. Como é que eu sei que esse lado esquerdo é o direito? Porque normalmente a posição anatômica que a gente usa para fazer identificação de estruturas é com a parte ventral para frente, assim, né? Então, aqui a parte ventral, lá atrás a parte dorsal. Então, se for assim, esse lado, né, onde que tem 3 ramificações, realmente é o direito. E como que eu tenho certeza que esse é o lado direito? Porque esses brônquios, eles servem exatamente para pegar esse ar agora que veio lá de fora, foi filtrado, aquecido, e ele agora vai ser conduzido para os meus pulmões, para a gente fazer a tal famosa troca gasosa. Então, quando ele chega aqui do lado direito, ele faz 3 ramificações. Primeiro, ele faz 2, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, uma para o pulmão direito e uma para o pulmão esquerdo. Perdão, para o pulmão esquerdo e para o pulmão direito. Quando ele chega aqui do lado direito, depois dos brônquios primários, né, esse primeiro ramo aqui, ele se ramifica em 3. A gente tem 3 brônquios secundários. Por que 3? Porque do lado direito, os pulmões têm 3 lobos. Então, cada um desses ramos secundários aqui do brônquio vai para um dos lobos pulmonares. Ao contrário, do lado esquerdo, a gente tem 2 lobos, exatamente por conta da posição aqui do coração. Então, a gente tem 2 lobos, e aí cada lobo secundário, em número de 2, segue para um dos lobos. E depois eles continuam se ramificando, como vocês podem ver aqui. E o número de ramificações, eu vou mostrar a seguir, ela pode ser bem grande. Então, a estrutura de um brônquio é exatamente essa que a gente tem visto até agora, um tecido aqui embaixo, né, começando de dentro para fora, da luz em direção à periferia, um tecido epitelial, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. E embaixo dele a gente tem a região do tecido conjuntivo, do epitélio mais conjuntivo formando mucosa. Depois a gente tem a região da submucosa com glândulas, e depois a gente tem cartilagem. Aqui a gente tem que chamar a atenção para essa diferença, que eu coloquei que a mucosa é semelhante à da traqueia. O epitélio é o mesmo tipo de tecido conjuntivo, forma mucosa. Mas a região da cartilagem, percebam que eu coloquei aqui o asterisco, ó, em vários pontos, que mostra que a cartilagem não é contínua, como a gente viu na traqueia, formando aquela letra em formato de letra C. A cartilagem aqui é disposta em várias placas, uma para baixo, uma para cima, tá vendo? Elas não são contínuas, são placas descontínuas de cartilagem. E isso é característico de brônquio. Então, é uma maneira de, quando eu olho no microscópio, eu vejo esse brônquio, eu sei classificá-lo, porque eu olho a mucosa, submucosa, e eu vou visitar para ver como é que é essa cartilagem.
E aí, se ela for descontínua, isso só pode ser um brônquio, não vai ser um corte de traqueia, já que em outros aspectos eles são exatamente iguais. A diferença é a quantidade, né, a disposição do tecido cartilaginoso em traqueia em formato de letra C, uma cartilagem contínua, e nos brônquios, placas cartilaginosas dispostas de maneiras descontínuas. Então, esse é né, a estrutura de um brônquio. Então, eu coloquei aqui para vocês a estrutura da árvore brônquica. A traqueia não tem divisão. Esse primeiro segmento que a gente está vendo aqui, só esse pedacinho, ó, tá aqui, ó, delimitado por essa linha. Esse pedaço aqui, traqueia. Depois vem os brônquios primários, ou principais, ó, 2, porque nós temos 2 pulmões. Depois eles continuaram fazendo esquema aqui, usando só um dos lados, né, na ramificação. Os brônquios principais, eles se dividem em secundários, ou brônquios menores, e aí vou mostrando que para o lado esquerdo ele tem 2, para o lado direito ele vai ter 3, e depois essa segmentação, essa ramificação continua, podendo chegar até 11 ramificações. E aí ele fica tão fininho que ele perde a cartilagem e muda um pouco o epitélio de revestimento, ele passa a ser chamado de bronquíolo. Então a gente já está vendo aqui uma diferença de brônquio para bronquíolo. Os brônquios são um pouco maiores, são um diâmetro um pouco maior, tá aqui o diâmetro deles varia de 1 a 10 milímetros, os bronquíolos de meio a 1 milímetro, e ainda, além do diâmetro, o fato de que os bronquíolos não possuem cartilagem. E, finalmente, a gente vai chegar nos alvéolos, mas a gente vai chegando devagar, daqui a pouco a gente chega lá. Então, mostrando aqui a histologia, né, do brônquio, em fotomicrografias, mostrando esse epitélio pseudostratificado, colunar, ciliado, com células caliciformes, que são essas bem marcadas, com essa coloração mais intensa. Esse tecido conjuntivo, que está bem embaixo aqui desse epitélio, lembra que todo epitélio tem que estar associado a um tecido conjuntivo, porque é dele que provém a sua nutrição. Então, o epitélio mais tecido conjuntivo forma a mucosa. Tem um músculo liso aqui, a submucosa aqui não foi apresentada, então a gente está vendo músculo liso. As glândulas serosas, perdão, aqui a glândula serosa corresponde à submucosa, tá? Esse músculo liso aqui, pessoal, ele é chamado de muscular da mucosa. Então, pode ter uma camada de 1 a 2 camadas de célula só, de músculo liso, que correspondem à muscular da mucosa. Então, a mucosa, epitélio, mais tecido conjuntivo, muscular da mucosa, depois a submucosa, e aí, onde estão presentes as glândulas, né? E aí vem a cartilagem. Glândula serosa e mucosa. A diferença de glândula serosa com mucosa, resgatando os conhecimentos da disciplina do semestre anterior que a gente fez, a glândula serosa, ela tem um produto mucoso, mas muito mais rico aqui em proteína, em água, do que a mucosa. Na mucosa, tem muita glicoproteína, mas também tem lipídio, que faz ser mais viscoso. O produto da serosa é menos viscoso, tá? Então, aqui, a glândula serosa, a cartilagem hialina. A mesma coisa, só que em visão maior, o epitélio, o tecido conjuntivo adjacente, formando a submucosa, a muscular da mucosa, as glândulas serosas, que formam aqui, junto com o tecido conjuntivo, a submucosa e cartilagem hialina. Aqui não está mostrando a camada de músculo principal. Um outro adendo que eu preciso fazer para vocês em termos de brônquios, aqui nessa ramificação, aqui a luz, né, do lúmen ou luz do brônquio, é que eles também, principalmente na sua região da submucosa, eles apresentam grandes regiões dessas de adensamento de tecido conjuntivo, que servem, como eu falei anteriormente, nos nódulos linfáticos, eles servem para fazer a defesa dessas regiões. Lembrando, de novo, que a gente está falando que tem contato com o que vem do meio externo, então pode estar cheio de patógenos aqui, bactéria, vírus, tá? E para algumas pessoas, até partículas inertes. Se você trabalha em marcenaria, se você trabalha em mineração, essas partículas maiores também podem alcançar aqui, causando danos, né? Então, esse processo aqui é extremamente importante. Essa região que a gente chama de BALT, porque a sigla em inglês para tecido linfóide associado aos brônquios, eu botei aqui o que significa BALT para vocês, então é tecido linfóide associado aos brônquios, tá? Isso também é bem determinante, que auxilia a gente a encontrar na microscopia o que é um brônquio, diferenciá-lo também de um bronquíolo. Porque aqui, ó, por exemplo, eu estou mostrando nenhuma região de cartilagem, mas eu vi aqui um BALT, então eu sei que isso aqui é um brônquio, não pode ser um bronquíolo. Então, aqui tem o tecido epitelial pseudostratificado, ciliado com células caliciformes, canso de falar isso. Tecido conjuntivo, formando os dois, a camada mucosa,
a muscular da mucosa, a submucosa, essa região aqui, logo abaixo dessa camada muscular, a cartilagem, e aqui já tem os alvéolos pulmonares, que a gente já vai chegar neles. Então, saindo dos brônquios, ramificando para diâmetros menores ainda, então a gente vai ter bronquíolos. Os bronquíolos de maior diâmetro, que são esses que logo vêm depois da ramificação dos brônquios, eles não têm células caliciformes, tá? Oh, perdão, eles têm células caliciformes. O que não tem aquelas células caliciformes são os de menor diâmetro, que são as células de Clara. Perdão aqui. Eu queria tanto chamar atenção para isso que eu acabei me confundindo na hora de me expressar, então eu vou falar de novo. Os brônquios, quando se finalizam e vão formar os bronquíolos, a gente já vai ver as diferenças entre um e outro, além do diâmetro ser menor. Os bronquíolos, ainda aqueles um pouco maiores, de diâmetro um pouco maior, eles têm epitélio pseudostratificado, ciliado com células caliciformes. E à medida que eles vão ficando menores ainda, já para formar os alvéolos, que é onde vai acontecer a troca gasosa, aí eles não têm célula caliciforme, eles apresentam uma célula que também produz uma substância secreta, mas é uma substância tensoativa, que tem função distinta do muco. Eu já vou mostrar essa função para vocês no outro slide. Então, aqui o bronquíolo, olha só, essa estrutura, com um epitélio bem, fazendo várias projeções aqui para dentro da luz. Lembra que essas projeções, elas fazem com que aumente a área de absorção, então você vai ter muito mais célula aqui, né, então aumenta a área, na verdade, aqui não é absorção, aqui é só condução, o bronquíolo ainda não tem troca gasosa, então ele tem esse epitélio, a submucosa também, mas não tem cartilagem. Eu já havia chamado a atenção anteriormente para vocês, então, tem o epitélio, a sua camada mucosa, uma submucosa e pronto, não tem cartilagem, mas tem músculo liso, para poder ajudar a abrir e fechar. Quem é asmático conhece muito bem esse processo de abertura e fechamento aqui dos bronquíolos, né? E quando tem contato com alguma substância que o seu organismo imagina, ou quem é muito alérgico, né? Imagina que seja uma estrutura, reconhece como sendo uma estrutura danosa, quando na verdade ela não é, pode ser um pólen, pode ser uma partículas presentes na poeira, né? Ele reconhece isso como se fosse uma coisa estranha, então as células que estão aqui, de defesa, especialmente os mastócitos, eles começam a liberar substâncias que vão fazer com que esses vasos sanguíneos aqui, ó, bem próximos aos bronquíolos, olha como os vasos sanguíneos estão próximos, esses vasos sanguíneos se constringam, então eles ficam menores, e isso faz com que o processo aqui de, inicialmente, né, constrição, e ele faz com que essas células continuem liberando substâncias que vão fazer agora exatamente o oposto. Primeiro, fecha os vasos sanguíneos, e agora não deu certo, continua atacando, o mastócito continua degranulando, o que vai acontecer? Um processo inflamatório. Então, esse vaso, ao invés de ficar fechadinho, ele se abre, as células ficam mais distantes umas das outras, as células epiteliais, e as células de defesa que estão aqui dentro, no sangue, elas saem para o tecido. Ao mesmo tempo que agora acontece o processo que a gente chama de broncoconstrição, que essa parte aqui se aproxima dessa, então diminui o diâmetro do bronquíolo, tá? Por isso que a pessoa fica com falta de ar. O ar entra, mas não tem para onde ir, porque você fechou os canais para ele, né? Começa a fechar desde a traqueia. Na verdade, na laringe já começa a acontecer esse fechamento, traqueia, brônquios e bronquíolos. Então, o ar entra, mas não tem como ser conduzido, então a pessoa pode morrer sufocada, inclusive, se não utilizar, né, aquela bombinha lá com o seu medicamento para causar a abertura novamente dos bronquíolos. Então, esse é o bronquíolo, que a gente chama de bronquíolo terminal, porque depois dele a gente já vai começar a fazer tecido, essas estruturas aqui do lado que são os alvéolos, ó. Então, tá bem bonitinho, mostrando o músculo, né, que faz esse processo de abertura e fechamento dele, e essa luz, fazendo essa irregularidade para dentro da luz, ó, mostrando como que esse epitélio, né, ele é grande. Se a gente abrisse ele em uma linha reta, a gente veria que ele é maior do que essa estrutura que a gente está vendo aqui. E, de novo, não tem cartilagem. Então, como eu tinha falado para vocês, as células de Clara, elas existem nos bronquíolos menores, né, por isso que vou chamar de terminais aqui, e o epitélio dele agora não é pseudostratificado, pessoal, ele passa a ser um epitélio simples e cúbico. E essas células de Clara, que são essas células aqui cheias de grânulos, elas liberam uma substância tensoativa. A substância tensoativa, ela tem uma função parecida com o surfactante, que a gente produz nos pulmões também, né? A região que a gente vai ver agora a seguir, que chama alvéolo. O que significa dizer esse tensoativo?
O muco que a gente produziu até agora, ele é produzido para absorver a sujeira, né, e umedecer o ar. Então, inclusive, eu lembro que eu comentei com vocês que os cílios jogam em direção do pulmão para fora, em direção à boca, em direção ao nariz, né, dependendo do jeito que você fecha essa cavidade aqui na região da faringe, ela pode vir para a boca, né, esse muco. Então, para ser expelido, para ser jogado fora, normalmente sai pela narina. Mas, enfim, então esse epitélio ciliado serve para isso. Esse epitélio agora, da região dos bronquíolos, ele tem essas células de Clara que produzem essa substância tensoativa, que tem função parecida com a do surfactante, que é evitar que essa parede aqui, ó, se cole nessa. Quando você inspira, ó, isso aqui aumenta de diâmetro, porque enche de ar. Quando você expira, você tem que contrair essas paredes para o ar ser jogado para fora. Quem ajuda a fazer isso? Essas células musculares aqui, ó, musculares lisas que a gente está vendo no entorno dos bronquíolos, né? Então, para essa parte não colar na outra, esse epitélio não colar no outro, não colabar, esse é o termo correto, não colabar, a gente tem uma substância que fica aqui em cima das células que evita essa colabação, é como se fosse um filme, né? Essa substância que a gente chama de tensoativa, produzida pelas células de Clara. Então, eu coloquei aqui para vocês um slide fechando essa região de bronquíolo com as suas diferenças clássicas, né? Aqui, região de submucosa, aqui o bronquíolo não tem, porque é uma estrutura menor, mais estreita, menos, com calibre menor. A cartilagem que brônquio tem, que bronquíolo não tem. E a região do Balt não está aqui nesse esquema. E o epitélio, né? O epitélio do brônquio é pseudostratificado ciliado. No bronquíolo, os primeiros bronquíolos têm epitélio também pseudostratificado, mas ele acaba se transformando, né? Em epitélio simples, e cúbico ou cilíndrico, tá? Isso aqui tem uma variação de autor para autor, mas isso também varia de ser humano para ser humano, tá? Por exemplo, normalmente ele começa como cilíndrico, né? Mas em pessoas que agridem muito o seu pulmão, seja essas pessoas, como eu falei, os mineradores, trabalhadores que não usam os EPIs adequados e têm contato com substâncias agressoras para o epitélio respiratório, como é o caso do pó, de quem está trabalhando com madeira, sem se proteger, isso pode causando atrito, né, nesse danos, lesões nesse epitélio, esse epitélio de simples, ele passa para estratificado. Isso é muito comum nos brônquios, especialmente nos bronquíolos de epitélio de fumante. Então, o epitélio do fumante, ao invés de ser pseudostratificado ciliado com células cruciformes, ele se transforma em epitélio estratificado, pavimentoso, e perde os cílios e perde a produção de muco. Por isso que o fumante, principalmente aqueles fumantes crônicos, né, eles fazem aquela força que a gente fala de fazer para fazer o escarro, né? Faz aquela força para poder puxar lá de dentro esse muco que começa a dificultar, inclusive, o processo de fonação. A gente consegue, às vezes, até identificar quem é fumante pelo jeito da voz, né? Que é uma voz que fica mais rouca. Ele precisa tossir. A tosse é um processo de defesa, né? Ele tosse para que possa expectorar e liberar esse muco para fora. Por que ele tem que fazer isso forçosamente? Porque os cílios não existem mais. Eles sofreram uma tal alteração que a gente chama de metaplasia, quando muda um tipo de epitélio para outro tipo de epitélio. Um tipo de tecido para outro tecido da mesma origem embrionária. Então, tinha um tecido estratificado, virou um tecido estratificado. Então, né, o brônquio, além do epitélio, tem lâmina própria, os dois juntos a gente vai chamar de camada mucosa, músculo liso, submucosa e cartilagem alina. E o bronquíolo é mais simples, são o epitélio, uma lâmina própria e o músculo liso. Tudo bem, pessoal? Tô seguindo a aula, hein? Vocês estão aí ainda ou eu tô falando sozinha? Tem hora que eu tenho a impressão de que eu tô falando sozinha. Vou até olhar no meu celular aqui se tem alguma... Pronto, não tem mensagem de vocês, então significa que vocês estão aí ainda. Porção respiratória. Então, a gente já conduziu o ar, já passou pela traqueia, chegou nos brônquios, nos bronquíolos, e agora a gente vai para esse tecido, que é o tecido pulmonar propriamente dito, tá? Então, passou brônquios, passou bronquíolos, agora a gente vai chegar nessa região que parece um cachinho de uva, olha. Aquele caulezinho com as uvas penduradas, é basicamente isso. Essa estrutura a gente chama de alvéolo. Então, esse caninho ainda, como se fosse o caule da uva, né, para fazer uma comparação, eles seriam os bronquíolos e eles começam a sofrer alterações no seu epitélio, formando o que a gente chama de alvéolos. Aqui acontece finalmente
o processo de respiração que a gente quer, que é fazer essa troca de oxigênio por CO2. Então, a gente tem o bronquíolo respiratório aqui, aquela regiãozinha final, e aí, olha só, pessoal, tem até como se fosse uma válvulazinha aqui, que é a própria projeção de tecido epitelial, tá? E a gente segue aqui para essa região do bronquíolo respiratório, vou espirrar de novo. Perdão, pessoal, mas eu não consigo sair da apresentação para desligar o áudio para fazer isso. Então, o epitélio respiratório, que vem desse bronquíolo respiratório que a gente acabou de ver, então, com aquele epitélio cúbico, né, simples, e aí ele começa a se transformar nisso aqui, ó. Sabe aquela esponja que a gente tem em casa de lavar louça? Tem pessoas que usam, como eu gosto até hoje, né, de usar esponja vegetal para tomar banho. Tem essa mesma arquitetura, essa mesma morfologia, ó, essas estruturas aqui bem fininhas, parecendo como se fossem os desenhos da colmeia também, né, de uma abelha. Isso aqui, esse epitélio, é o epitélio que a gente chama de epitélio respiratório, propriamente dito. É aqui, sim, que acontece o processo respiratório, finalizado, né, que é essa troca, então, do oxigênio pelo CO2, e de CO2 pelo oxigênio, né, a troca é recíproca. E a gente chama esse tecido aqui de alvéolo. Então, esse tecido todo a gente chama de parênquima pulmonar, é o pulmão propriamente dito, tanto que quando a gente aperta o pulmão, a gente percebe o quão esponjoso ele é. Isso a gente pode fazer com pulmão de galinha, se vocês compram a ave inteira, ou se vocês participam de algum processo num frigorífico, ou no abate de ovelha, enfim, de caprino, ou de ovino, de suíno, tem uma curiosidade, e se vocês tiveram a curiosidade e pegaram lá no pulmão, né, ou não sei se aqui nessas aulas de anatomia pode, quando eu fiz anatomia a gente podia tocar no cadáver livremente, desde que usando luva, claro, né, mas a gente podia tocar para a gente sentir a textura, porque isso faz diferença para a gente entender processos, especialmente quando a gente compara com doença, né, já que nós estamos no curso de saúde, a gente prima pela saúde, mas para isso a gente precisa combater doenças, né, então é importante a gente conhecer o que é normal, do que não é, né, do que é o doente, enfim, esse aqui é o tecido respiratório, chamado de alvéolo, vamos conhecer ele com mais detalhes. Agora aqui mostrando no finalzinho, ó, como a gente vê um epitélio mais grossinho, porque tem o epitélio e o tecido conjuntivo. E músculo liso, né, que é o bronquíolo. E depois, de repente, a gente só tem isso aqui, ó, como se fosse uma filinha, uma linha apenas de tecido epitelial, com uma lâmina basal muito, muito, muito fininha. Gente, é um tecido conjuntivo muito fino, que dá sustentação a esse epitélio. Os alvéolos são essas estruturas, então, como eu falei para vocês, eu estou passando o laser em cima de cada uma delas. Então, aqui tem um alvéolo, e essa estrutura aqui do lado é um vaso sanguíneo. Então, pode ter também músculo liso do lado, para ajudar nesse processo de liberação do ar, mas percebo que nem todo alvéolo é rodeado, ou tem um tecido muscular adjacente a ele, tá bom? Agora, vaso sanguíneo, a gente tem muitos vasos sanguíneos, muito vaso sanguíneo aqui nesse tecido pulmonar. Nós temos em torno de 300 milhões de alvéolos, então, estruturas como essas aqui, ou como essa maior, que a gente já não vai chamar só de alvéolo, a gente chama de saco alveolar, como é grandão assim, é como se fundisse, né, vários alvéolos, formando essa estrutura maior, a gente chama de saco alveolar, tá? Deixa eu ver se está o nome dele, saco alveolar, em alguma região aqui desse. Pronto, aqui, ó. Saco alveolar. Como se eles se rompessem, né, e fundissem vários alvéolos, formando uma estrutura maior, a gente chama de saco alveolar. Nós temos em torno de 300 milhões de alvéolos em cada um dos nossos pulmões. E 280 bilhões de capilares. Olha só a proporção de capilar para alvéolo. Significa que o tecido pulmonar é extremamente vascularizado. Lembra, pessoal, a gente está falando agora do sistema respiratório. Simplesmente estamos contando como é que o ar sai do meio externo e chega nos nossos pulmões. Mas a importância disso é capital para o funcionamento do organismo, como eu falei lá no início da aula. O sangue que está vindo agora, está vindo do organismo como um todo. Pegou todo esse sangue periférico, conduziu para o coração, para o lado direito do coração, chegou no ato direito, passou para o ventrículo direito e agora ele saiu via artérias pulmonares e foi para o pulmão. Lá no pulmão agora ele precisa ser oxigenado. Então é desse processo que a gente está falando agora. Por isso que tem tanto vaso sanguíneo aqui. Está trazendo esse sangue que veio do coração, na verdade, então ele veio do organismo como um todo, né? Desde a região superior da cabeça, né, do tronco todo, com a região do abdômen, das nossas vísceras e dos nossos membros de movimentação, os superiores e as pernas e os braços, né? Então, juntou o sangue do corpo inteiro, devolveu para o coração,
também passando, né, o sistema de condução linfática, como eu vou discutir com vocês na aula que vem, na aula de amanhã, ele vem trazendo a linfa e complementando esse volume de sangue circulante, e agora ele está passando, chega no coração. E aí sim ele vai para o pulmão para ser oxigenado. Então, esse sangue que a gente está falando aqui, a gente vai encontrar sangue oxigenado e sangue mais rico em gás carbônico, tá? Então, agora a gente tem que focar basicamente nesse processo. Então, a gente está tentando purificar, tirar aqui do nosso sangue uma grande quantidade de gás carbônico. A gente não tira todo, porque a gente precisa do gás carbônico, né? O gás carbônico é importante, porque por meio dele a gente faz a formação de sais como fosfato, como bicarbonatos, e ele serve, inclusive, para fazer o processo de manutenção do pH sanguíneo, né? Para o nosso pH sanguíneo ficar mantido entre 7,2 e 7,4. Então, por isso que a gente tem essa desproporção, uma quantidade muito maior de capilares aqui em relação ao número de alvéolos. Então, vamos conhecer bem esses alvéolos para a gente fazer esse processo de trocas gasosas, né? Então, de novo, aqui os alvéolos, essas regiões maiores, chamadas de sacos alveolares. E eu não mostrei aqui para vocês, eu vou voltar aqui de novo, ó, saindo dos bronquíolos, como se fossem ductos, né? Para ramificações, são chamados de ductos alveolares. Mas o que são? Alvéolos. Tudo é o mesmo tecido que eu vejo aqui no alvéolo, que eu vou discutir com vocês, quais células estão presentes nessa linhazinha aqui que formam o tecido alveolar, vale para saco alveolar e vale para ducto alveolar. Então, os alvéolos, nos alvéolos a gente vai encontrar essa parte vascular, né, que está intimamente ligada a ele, porque é por meio dessa interação que a gente consegue fazer as trocas gasosas. Então, a gente tem aqui uma célula endotelial, tem macrófagos, essas células são fundamentais, lembrando o mesmo processo que eu acabei de comentar agora, a gente está trazendo coisa do meio externo, então a gente precisa de células de defesa, e além dessas células aqui do endotélio, a gente tem o próprio tecido que forma, né, o tecido epitelial que forma os alvéolos pulmonares, que são representados por dois tipos celulares específicos, são células epiteliais, chamadas pneumócito tipo 1, que essa bem achatada é uma célula pavimentosa, por isso o núcleo dela costuma ser alongado, meio fusiforme, e o pneumócito tipo 2, que é uma célula mais globosa, tá? Eu não gostei só dessa representação, para eles colocaram a mesma cor, né, para a célula endotelial e para pneumócito tipo 2. Mas o pneumócito tipo 2, ele também tem muitos grânulos dentro do citoplasma dele, que correspondem à substância surfactante que a gente produz nos pulmões. Então, vamos devagarzinho aqui, vendo de novo os alvéolos, aquele epitélio do bronquíolo, ó, bronquíolo, a gente tá vendo que é um epitélio diferente, né, o epitélio pseudostratificado, ou cúbico, e aqui nos alvéolos o epitélio, ele é, na maior parte das vezes, achatado, olha só. Então, aqui, ó, letra A, eu botei essa letra A de alvéolo aqui para vocês identificarem nessa figura do quadrante inferior esquerdo, onde eu tô passando o mouse. Aqui, o A, um alvéolo, aqui, A, outro alvéolo. O que separa um alvéolo do outro? Esse septo alveolar aqui, ele é formado porque essa célula achatadinha, olha, essa célula pavimentosa, lembra de célula pavimentosa? Ela tem esse diâmetro aqui, ó, essa região, essa dimensão da base maior do que da altura. Base maior do que a altura, formando aqui um retângulo, né? Então, essa estrutura aqui, essa célula pavimentosa, representa o pneumócito do tipo 1. Mas a gente tem umas células um pouco mais globosas, que estão aqui nessa parte superior da figura, ó, que é o pneumócito tipo 2, que é a da substância surfactante. Por que eu vejo muito pneumócito tipo 1 do ladinho do outro, formando esse septo alveolar aqui? Porque é o ar trocado, então o oxigênio que eu acabei de inspirar, e vou trocar pelo CO2 que está vindo no sangue, ele passa dentro dessa célula, por isso que é uma célula tão fininha. Então, por que o epitélio respiratório, para facilitar no estudo de histologia, não é todo pseudostratificado? Porque uma célula do epitélio pseudostratificado, eu vou usar uma dessas aqui, embora isso não seja pseudostratificado, para mostrar, lembrar para vocês que a base é pequena, a dimensão da base, e a altura é muito grande, então gastaria muito mais energia e mais tempo para fazer essa troca. Ao passo que esse tipo de célula, esse formato, essa morfologia dessa célula facilita esse processo de trocas. Então, chamando mais atenção, né, no momento maior daquele mesmo tecido, mostrando aqui o pneumócito do tipo 2, tem gente que chama célula tipo 2, mas eu opto por chamar pneumócito, para a gente lembrar pneumo, pulmão, né, citocélula, célula do pulmão, pneumócito tipo 2,
Esse aqui são as vesículas dentro dessa célula, que são a substância surfactante. E os capilares em múltiplos números aqui, ó, essa estrutura inteira, um capilar, aqui uma capilar, mostrando aqui essas células mais escuras, mais roxas aqui, que são as hemácias, tá? De novo aqui um outro vaso sanguíneo. E o pneumócito tipo 1, mostrando que essa célula é achatada, tá? Um núcleo achatado em formato mais fusiforme. Nessa fotomicrografia ficou mais fácil da gente ver, olha essa célula, como ela é longa. Longa, longa, longa. Esse é o pneumócito tipo 1. E essas células aqui globosas, ó, diferentes, aqui, bem grandonas, com vesículas dentro delas, as células tipo 2 ou pneumócito tipo 2. E o que a gente está vendo aqui, ele está até mostrando a seta aqui para essa estrutura, é o surfactante, né? Essa substância rica em glicosaminoglicanos, rica em que é carboidrato, né? Que é rica em lipídio, que forma essa substância surfactante que impede a colabação dos alvéolos. Então, aqui o endotélio vascular, e mostrando aqui bem grandão um macrófago que vive dentro dos alvéolos, uma célula residente dos alvéolos, para fazer o processo de defesa. A gente vai ver mais assim, tá? Mais parecido com essa foto aqui, na nossa aula prática de amanhã. Então, a gente está vendo aqui essa seta, coloquei aqui indicando que tem 3 tipos de setas diferentes, mas essa aqui indica uma macrófaga muito grandona, e eu não vejo vesícula dentro dela, mas eu vejo nessas setas vazadas aqui, ó, várias vesículas clarinhas dentro dela. Então, esse é o pneumócito tipo 2, e essa célula bem achatadinha, com o núcleo bem fusiforme, bem alongado, com esse desenho de quebradinho aqui na seta, que corresponde ao pneumócito tipo 1. Então, eu coloquei uma legenda aqui embaixo para vocês. E cada espaço desse aqui, ó, tá repleto de ar. São os alvéolos. E ao lado, né, de cada septo alveolar, o que é septo, de novo, falando, é como se fosse essa parede, né, que forma o alvéolo, onde tem pneumócito 1, 2 e macrófagos, são os 3 tipos celulares. A gente tem vasos sanguíneos, que é essa estrutura que tem esse rosinha aqui do lado, ó. Essas rosinhas aqui, essa cor rosa, nessa estrutura circular, representa as hemácias dentro dos vasos sanguíneos. Então, os pneumócitos tipo 2, eles produzem a substância surfactante, que é formada por fosfolipídio, proteína, glicosaminoglicanos, que são importantes para não deixar colabar os alvéolos. Então, você tem a célula tipo 2, ó, aqui, e no entorno dela, essa cápsula protetora, essa substância, esse filme protetor, que é a substância surfactante. Essa parte mais aquosa da substância surfactante, essa hipofase que eles chamam, né, de fase aquosa, ela que fica mais próxima à superfície celular. E na parte em relação à luz, em direção à luz, que é essa partezinha aqui, ó, com cor diferente, é essa parte mais lipídica, né, mais rica em fosfolipídios, que a gente comentou, né, da constituição do surfactante. A célula, o pneumócito tipo 2 é uma célula clássica secretora. Tem os aparelhos de Golgi muito desenvolvidos, assim como o retículo plasmático rugoso, já que é uma célula secretora, né? Mostrando também aqui como uma célula epitelial, que ela tem uma lâmina basal, que está ligada num endotélio vascular. Nós vamos discutir bem esse processo daqui a pouquinho. Então, só para representar e fechar essa questão de pneumócito tipo 2, e finalizar falando que o nosso processo de troca, né, de trocas gasosas, eu quero mostrar para vocês esse esquema aqui, né, de um alvéolo, e mostrando para vocês, então, aqui, como se fosse a parede alveolar, tendo as células tipo 1 e tipo 2, e o surfactante, que é essa estrutura que está aqui em azul, com os fosfolipídios absorvidos nela, né, aqui fosfatidilcolina, que é o principal tipo de fosfolipídio presente no surfactante. Então, essa parte mais aquosa fica em contato direto com a superfície das células, e a parte mais externa em contato aqui com a luz, né, do alvéolo, é mais rica em lipídios. Então, quando a gente expira, joga o ar para fora, essas paredes se aproximam, mas elas não se colabam, porque tem essa substância surfactante, né? Ela é uma substância tensoativa, assim como a substância tensoativa das células de Clara, mas muito mais potente, tá? O teor dela de função tensoativa é mais impactante do que o fluido produzido pelas células de Clara. Fotomicrografia mostrando isso, ó, as lamelas lá dentro, né? Lamelas são conjuntos de camadas, tá? Uma camada em cima da outra, a gente chama de lamela. Então, essas estruturas aqui com substância surfactante, muita mitocôndria, já que gasta muita energia para fazer
síntese, né, dessas substâncias surfactantes. Aqui a gente está vendo o pneumócito do tipo 2, aqui uma célula tipo 1. E aqui, chamando CJ, aqui é o complexo juncional, para mostrar como elas estão próximas umas das outras, tá bom? Eu queria só chamar a atenção de vocês, antes da gente fazer a troca gasosa, para uma coisa que está mudando a vida do mundo, né? Que é a infecção pelo SARS-CoV. Esse pneumócito 2 que a gente está estudando agora, essa célula que eu acabei, né, de mencionar, da estrutura morfológica dela, a riqueza de organelas, enfim, ela é uma célula que é utilizada pelo vírus para adentrar no sistema respiratório. E vocês sabem que um dos maiores impactos que o SARS-CoV causa, né, nessa síndrome que a gente chama de COVID-19, é a alteração no sistema respiratório. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, como a gente está falando em inalação de ar, o ar entra aqui trazendo as partículas virais, por isso que necessariamente a gente precisa usar as máscaras, né? Porque ele pode entrar pelo nariz ou pela boca, então por isso que a gente tem que usar máscara tampando o nariz e boca, não adianta colocar no queixo, né? Não adianta botar só tampa na boca porque está incomodando para respirar. Eu canso de ver gente com o nariz descoberto, enfim, um dos principais sítios de entrada, né, para o vírus. Então, enfim, de novo, usar máscara, né? O vírus adentra aqui pelo trato respiratório e vai chegar até lá embaixo nesse tecido epitelial respiratório que a gente está vendo agora. Então, nesse tecido, eu acabei de mostrar para vocês aqui o alvéolo pulmonar, né? Então, ele tem essas células pequenininhas, baixinhas aqui, que são o pneumócito tipo 1, e essas células mais globosas, né? Que tem até projeções aqui, que são os pneumócitos tipo 2, essas que estão em laranja. Essas células são as que mais expressam essa estrutura, né, essa proteína chamada ACE2, que funciona como receptor, né, que é a enzima conversora da angiotensina, que a gente chama aqui em português, né, nas nossas aulas eu sempre chamo de ECA, que eu falo disso quando a gente vai falar de sistema urinário, eu vou falar da ECA, a função primordial da ECA, né, como conversora de angiotensina, fazendo um link com aquela substância que a gente aprendeu na segunda-feira, que foi a aldosterona, né, para o controle do volume de sangue circulante, manutenção da pressão arterial. Então, essa substância, ACE, ou enzima conversora da angiotensina, a gente encontra muitos receptores para ela em vários locais, tá, do corpo todo, mas especialmente presente no epitélio respiratório. Em que lugar? Nos alvéolos. Em que lugar dos alvéolos? Nessa célula aqui. Por isso que ela está esse desenho aqui laranja embaixo, porque está mostrando a superfície dos pneumócitos do tipo 2. Então, essa ACE, ela está num conjunto de membranas aqui associado com essa enzima, que tem essa simbologia, né, com um número bem grande, com muitas letrinhas, ó, TMPRSS2, é uma enzima que vai fazer uma conversão, uma quebra, na verdade, da estrutura da bicamada lipídica, permitindo que aconteça esse processo aqui, ó, esse processo de invaginação, né, a ACE2, o vírus está grudado aqui na ACE2 via aquela proteína spike, que todo mundo já ouviu falar também, né, proteína spike do vírus, e aí acontece esse processo de invaginação, traz aqui para dentro esse vírus, e aí esse vírus pode se replicar dentro das nossas células, né, então aqui de novo SARS-CoV interage com a célula, e depois adentra aqui na célula, podendo fazer mais partículas virais. Mas quando ele entra nas nossas células, a gente também tem a nossa defesa, e essas células, em resposta a esse processo, né, da presença do vírus aqui dentro, começam a liberar substâncias que estão representando por essas esferinhas marrons aqui, que vão liberar sinais para que outras células do sistema imune possam atuar aqui. As primeiras células que vão perceber são os macrófagos, embora não estejam desenhados aqui, desse lado, mas estão aqui, ó, aqui do lado. O macrófago, além de fagocitar, de poder fagocitar o vírus, ele também libera substâncias, né, para fazer esse alarme, digamos assim, criar esse alarme dizendo estamos sendo atacados. Então, quem responde a essas citocinas, essas moléculas, são os eosinófilos, são as células dendríticas, que têm uma função muito parecida com a dos macrófagos. Eu não vou ficar discutindo a função de célula imune, porque, né, vai cair na disciplina de imunologia. E, em resposta, ela libera muitas citocinas, a famosa tal tempestade de citocinas. Por que isso é tão importante, pessoal? Porque quanto mais esse processo continua, né, quando você tem muita quantidade de citocinas aqui, cada uma delas tem uma função. Mas esse grupo de citocinas, de uma maneira geral, que é liberado aqui, são citocinas que a gente chama de um conjunto de pró-inflamatórias,
IL-8, IL-6, IL-1, TNF-alfa, a CCL7, enfim, tem uma série de citocinas que são liberadas nesse sítio inflamatório, elas causam no vaso que está adjacente aqui a esse alvéolo, a liberação, né, o aumento da permeabilidade vascular, então permite as células saírem de dentro do vaso e vão para cá, então além dessas células que já moram no tecido pulmonar, a gente tem a entrada de células que vêm do sistema do sangue e começa a destruir todo o epitélio. Então, para defender, às vezes, do vírus, né, elas vão tentar fagocitar, acabar com essa célula aqui. Então, começa a causar danos aqui no epitélio pulmonar. Então, você tem uma liberação, uma abertura dos vasos sanguíneos, aqui os vasos sanguíneos, tá? Com saída de fluido, porque sai o plasma, sai célula, mas também sai plasma. Então, você começa a fazer aqui um edema pulmonar, que vai dificultar o processo de respiração, e muitas vezes acaba culminando, o processo inflamatório com esse edema associado, acaba culminando com aquele processo que a gente está vendo, que quase não estava conseguindo ser feito por falta de medicação, que é o processo de intubação. Você precisa intubar esse paciente para levá-lo ao coma, para tentar fazer com que esse organismo drenar, para tentar drenar esse pulmão, e fazer com que esse organismo tenha tempo, junto com a medicação, de se recuperar desse processo inflamatório infeccioso, tá? Então, a célula de entrada para o SARS-CoV é o pneumócio tipo 2. Continuando aqui, os alvéolos, eles têm essa circulação sanguínea e linfática, isso é comum no pulmão como um todo, então o dreno, o excedente de fluidos, naturalmente são drenados pelos vasos linfáticos, que estão aqui representados por essa cor, esse tubinho, né, de cor verde, e a vascularização extremamente rica, né, o ramo da artéria pulmonar, lembrando que aqui artéria pulmonar, artéria, sempre toda a terminologia de vasos que saem do coração, são os vasos eferentes, e o que chega ao coração são veias. Por isso que a gente não pode usar, uma coisa que a gente aprende às vezes lá na escola, no ensino fundamental, que sangue arterial é o sangue rico em oxigênio, sangue venoso rico em CO2. Não é, porque o sangue que veio lá do pulmão, do coração, perdão, do lado direito do coração, ele sai do coração em direção aos pulmões pelas artérias pulmonares. E ele está rico em CO2, ele está vindo aqui rico em CO2 para ser trocado, né, no microambiente, lá na microcirculação, que a gente vai aprender, né, na aula de manhã, o que é microcirculação, fazer essa troca para que a gente possa receber o oxigênio, né, trocar o CO2 por oxigênio. Então, esse processo de vascularização é bem intenso aqui no pulmão, tá? Então, tem que ficar bem atento a ele, porque ele é extremamente importante. Só chamar a atenção para mais uma coisa aqui, que todo pulmão, tecido pulmonar, ele é revestido por uma membrana conjuntiva, que a gente chama de pleura, né, que eu acho que vocês aprenderam lá na anatomia. Ela é dividida basicamente em dois segmentos, a pleura que está colada mesmo fisicamente no tecido pulmonar, que é a pleura chamada de visceral, e a parietal, que é a mais externa, tá? Entre a pleura e o próprio tecido, a gente tem uma camadinha, né, uma camada, um orifício, oh meu Deus, um orifício mesmo, que é formado pelo mesotélio. A gente tem a camada, né, do tecido conjuntivo, que é a pleura, e a gente tem um vão, uma luz, e depois começa de novo o mesotélio, que é o tecido epitelial que reveste, epitelial vascular, né, que reveste aqui o pulmão. Então, essa camadinha que existe, às vezes, né, por danos na pleura, o fluido extravasa e entra para aqui, para esse espaço tão pequenininho, que começa a comprimir o parênquima pulmonar, que a gente chama de pneumotórax. Então, como que acontece as trocas gasosas? O ar entrou, aqueceu, foi filtrado e foi conduzido até chegar aqui nos alvéolos pulmonares. Como é que essa troca vai acontecer, né? Esse processo respiratório vai culminar agora com entrada de oxigênio, saída de CO2. Então, via artérias e ramos da artéria pulmonar, a gente vai ramificando esses vasinhos até eles ficarem tão pequenininhos aqui que a gente chama de capilares, que estão esses aqui em azul, mesclado com vermelho, porque aqui acontece a troca do sangue venoso pelo sangue arterial, tá? Então, ele vai sair esse sangue agora rico em oxigênio e voltar via veias pulmonares para o lado esquerdo do coração, né, para o átrio esquerdo. E o que está acontecendo aqui dentro dos alvéolos, onde esses capilares estão abraçando aqui? Então, a gente tem aqui o alvéolo, que é essa estrutura mais globosa, e no entorno dele, colado nele, a gente tem um vaso sanguíneo, um capilar, um vaso bem fininho, com uma camada de célula só. Essa troca gasosa, ela acontece
porque a gente tem estruturas celulares que vão permitir essa passagem de CO2 e de oxigênio. Essa passagem acontece por difusão, então é um processo sem gasto de energia, e ela só é possível de acontecer por causa das diferenças de pressão, de concentração, do CO2 e do oxigênio presentes no ar inspirado e do que tem presente no nosso sangue. Então, no ar inspirado, a gente tem uma pressão de oxigênio de 160 milímetros de Hg. Aqui só está mostrando a concentração de oxigênio, pessoal, mas lembrar que o ar que a gente inspira não tem só oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem hidrogênio, tem um monte de gás, tá? 71% é nitrogênio, olha só. A quantidade de oxigênio que entra efetivamente nos nossos, na composição do ar que a gente inspira é em torno de 14% só, tá? Mas ele corresponde a uma pressão de 160 milímetros de Hg. E a pressão do CO2, lembra? A gente inspira CO2 também, principalmente se a gente morar em regiões próximas a fábricas que fazem queima de combustível para fazer seu produto, né? Então, esse processo, né, o ar fica mais pesado, com maior quantidade de CO2. A quantidade de CO2 que a gente, mesmo assim, a quantidade em termos de pressão de CO2 é só 0,23% milímetros de Hg. Então, esse ar é inspirado. Quando ele chega aqui nos nossos alvéolos, representado por esse negocinho parecendo uma lâmpada aqui, a pressão dele já diminui, você já perde CO2 em termos de pressão nesse todos esses segmentos que passa, tá? Quando chega até aqui, nos alvéolos, a pressão já caiu de 160 para 104 milímetros de Hg. Em compensação, por conta do ar que está aqui residual, a pressão de CO2 sobe para 40 milímetros de Hg. E no seu sangue, como é que está essa pressão? Está escrito aqui embaixo, o sangue venoso. Tem uma pressão de oxigênio de 40 milímetros de Hg, então, por conta dessa diferença de concentração, ó, de 40 para 104, esse oxigênio sai daqui, do ar, do alvéolo, daquela região que a gente viu da luz do alvéolo, e vem em direção ao sangue, e o CO2, que está em 45 milímetros de Hg, por ter diferença de concentração, passa para dentro do alvéolo. Eu vou mostrar como é que acontece esse processo. Estou explicando a grosso modo, e depois a gente vai ver isso mais detalhadamente no próximo slide. Quero chamar a atenção de vocês aqui que o CO2, o gás carbônico, ele é transportado no sangue por 3 caminhos. Ele pode estar dissolvido no plasma, por isso que tem esse CO2 assim, ó, livre aqui, e ele pode estar associado à hemoglobina, ligado na hemoglobina, aqui está mostrando só a hemoglobina ligada no oxigênio, depois, ó, nesse lado mais vermelho do vaso, significando que já está oxigenado. Mas ele chega ligado também à hemoglobina, que a gente chama de carboxiemoglobina, mas ele também está aqui sendo transportado sob forma de íon, principalmente sobre íon bicarbonato, tá? E é transportado associado normalmente a proteínas plasmáticas. Como é que acontece essa troca gasosa, então? Então, a gente tem aqui, o que a gente está vendo, vou determinar cada pontinho desse aqui, porque é fundamental para vocês entenderem como é que acontece o processo de hematose ou de troca gasosa, tá? Então, a gente vai começar do lugar que a gente chegou com oxigênio para o vaso sanguíneo. Então, aqui à esquerda, no esquema de vocês estão vendo essa região como se fosse um lúmen, né, a luz do alvéolo, e aqui o septo alveolar, essa paredinha alveolar que tem esses componentes todos. Esse escuro aqui em preto, esse amarelo, o azul e o rosa. Tudo isso forma o septo alveolar, tá? E o que tem nesse septo alveolar, pessoal? Então, a gente tem essa partezinha externa aqui, que eu não coloquei o número diretamente nele, deixa eu ver, coloquei. O número aqui, o número 2, eu não usava essa numeração antes para usar esse slide, coloquei ontem. Essa substância que vocês estão vendo em marronzinho aqui, que está cobrindo todo o epitélio respiratório do alvéolo, que é o sulfactante, produzido pela célula do tipo 2. Mas essa célula que a gente está vendo aqui em laranjinha, é o epitélio formado somente pelo pneumócito tipo 1. Por quê? Porque como o pneumócito tipo 2, ele tem uma estrutura de organelas muito complexa, né, porque tem muitas vesículas contendo surfactante, que fica armazenado no citoplasma, tem aquele conjunto imenso de organelas da síntese, né, para secreção, então tem retículo plasmático Golgi e complexo de Golgi muito desenvolvidos. O trâmite do trânsito, né, do oxigênio ali dentro seria muito complicado. Então, o oxigênio e o CO2 passam dentro somente do pneumócito tipo 1. Então, essa célula que vocês estão vendo aqui,
é o pneumócito do tipo 1, tá? Recoberto pelo surfactante produzido pelo pneumócito tipo 2. Depois, aqui embaixo, a gente está vendo um azul. Esse azul representa duas coisas. Uma parte desse azul, digamos metade, ele é aquela lâmina basal, o tecido conjuntivo que sustenta o epitélio. O epitélio qual? Do pneumócito tipo 1. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, essa lâmina basal, parte dela, está sustentando essa célula que vocês estão vendo em rosinha aqui, chamada aqui, ó, denominada, já mostrada aqui como célula endotelial. Então, a parede alveolar, que também é chamada de barreira hematoaérica, que é aqui que filtra, né, o que pode e o que não pode passar, ela é composta pelo pneumócito, tipo 1, com sua lâmina basal, a lâmina basal da célula endotelial e a célula endotelial. Tudo isso aqui forma essa parede ou barreira hematoaérea que corresponde de 0,1 a 1,5, né, 1,5 micrômetro. Perdão, aí engasguei. A 1,5 micrômetro, tá? Então, é uma parede muito fina. E lembrando que, como gás, eles vão se difundir sem gasto de energia. E eles vão se difundir respeitando essa questão de pressão, diferença de pressão do lúmen do alvéolo para o lúmen do vaso sanguíneo aqui do capilar. Então, o que vai acontecer? A gente escolhe um dos gases que a gente quer fazer, porque vai fazer um caminho, e o outro gás vai fazer o caminho exatamente oposto. Então, vamos lá. Fazendo um por um. Eu coloquei o número 1 aqui, representando o transporte do oxigênio, que sai do lúmen, aqui do lúmen, né? Eu coloquei o lúmen alveolar, por isso que eu coloquei nos dois lugares. Então, o oxigênio sai aqui do lúmen alveolar, ele vai passar, número 2, atravessar esse muco, né, que a substância surfactante vai entrar, vai passar a membrana plasmática do pneumócito tipo 1, vai passar no citoplasma do pneumócito tipo 1, que é uma célula pobre em termos de organelas, é uma célula muito simples, por isso que ele consegue se difundir facilmente, é uma célula bem achatada, lembra? Vai passar pela membrana basal do pneumócito tipo 1, vai passar na lâmina basal, e vai chegar aqui na lâmina basal dessa outra célula, que é a célula endotelial. Então, ele vai atravessar essa lâmina fundida, né, essa lâmina basal fundida do pneumócito com o endotélio vascular, e vai atravessar dentro dessa parte do citoplasma do endotélio, e vai chegar aqui no lúmen, vai chegar aqui no sangue. Logo, ele vai ser capturado pela hemoglobina. O oxigênio só é transportado associado à hemoglobina, diferente do CO2, né, que eu mostrei 3 maneiras de ser transportado, aqui é transportado somente de uma forma, associado à hemoglobina que está na membrana das hemácias. Então, ele é capturado pela membrana das hemácias e segue seu caminho. Ao passo que o CO2, que estava aqui, livre, né, ou associado mesmo aqui às hemácias, pela hemoglobina, a gente tem um processo enzimático que faz essa separação, ele sai, passa dentro da membrana, aqui a membrana plasmática da célula endotelial, passa dentro do citoplasma, atravessa a célula como um todo, passa na membrana basal da endotélio, membrana basal do pneumócito tipo 1, dentro do pneumócito tipo 1, atravessa a substância surfactante e chega até o lúmen do alvéolo. E isso a gente faz depois a liberação dele pelo processo de expiração. Jogou esse CO2 para o ambiente. Tá? Então, a troca gasosa é isso, a troca do CO2 por oxigênio. Tá? Aqui, de novo, uma fotomicrografia, mostrando aqui a hemácia. Se a hemácia está aqui, essa luz só pode ser do vaso, né, do capilar. Aqui o tecido de revestimento dentro do endotélio vascular, né, o tecido epitelial que reveste. Você vê que é uma partezinha bem fininha também. Essa parte cinza aqui é a fusão das duas lâminas basais das duas células epiteliais. A célula epitelial que reveste o vaso, a célula epitelial do tecido alveolar, aqui pneumócito tipo 1, tá bom? E aí, no meio, o oxigênio sai daqui do alvéolo, esse oxigênio que a gente acabou de fazer esse transporte todo, passando por todos os segmentos respiratórios que a gente citou anteriormente na aula, passa aqui dentro, passa pelas lâminas fundidas, passa dentro do endotélio e chega até aqui para ser capturado pela hemoglobina. E o CO2 faz o passo oposto, passa dentro do endotélio, pelas lâminas fundidas, o citoplasma dentro da célula do pneumócito para chegar no alvéolo e ser liberado para o meio externo. Tá? Eu coloquei essa tabela aqui para finalizar, para vocês terem uma noção de que mesmo no processo de inspiração, a gente não aproveita todo o oxigênio que ele entra, tá? Somente 21% do oxigênio que entra pelo ar
né, ele entra, perdão, somente 21% do ar, lembra que eu falei para vocês de proporção, a gente tem uma grande quantidade de nitrogênio, e uma pequena quantidade que é depois distribuída em termos de CO2, de hidrogênio e outros gases. Então, a gente tem 21% de concentração de oxigênio no ar inspirado, e quando ele sai, quando a gente faz o processo de expiração, a gente libera 16% de oxigênio, ou seja, a gente aproveita em torno de 4% de oxigênio apenas esse processo todo que a gente fez para fazer o processo de respiração, tá? O gás carbônico, ao contrário, ele entra com 0,03% e sai no ar inspirado em torno de 4%, tá? Vapor de água aqui é variável, né? A quantidade de ar depende se o clima está mais seco ou não. E o ar já sai saturado, porque o ar, lembra que o ar foi resfriado, foi umedecido no processo de entrada, né, nas nossas vias respiratórias, então ele já sai um ar saturado. Então, é isso, e estou aberta às suas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês entenderam tudo? Ou o áudio de vocês está com problema? Eu nunca dei essa aula sem nenhuma pergunta. Vocês estão aí? Que tá. Tá, mas tá prestando atenção? Aham. Ou tô fazendo outra Só que coisa? assim, Conseguiu entender chega, tudo, doutora? assim, tem que estudar para formar alguma pergunta. Porque para você ter alguma dúvida, você tem que ter entendido. Entendi. Alguém tem alguma colocação a fazer? Vocês entenderam as coisas? Pelo menos conseguiram ter um caminho, né, para o entendimento? Ou ficou muito nebuloso? Ninguém finalizou nenhum tipo de observação, então não sei se vocês conseguiram me acompanhar adequadamente ou não. Eu vou ter que tomar o silêncio, como entendi tudo, ou então vou estudar mais para fazer pergunta, como colocou o Antônio, tá? Então, se vocês não têm nenhuma colocação mais a fazer, eu vou finalizar a aula. Ah, obrigada, Adriane. É porque esse modelo de aula é muito solitário para o professor, porque você fica naquela tela mostrando e às vezes não tem feedback nenhum, né, nenhuma voz aparece para fazer nenhum tipo de intervenção, e aí você não sabe nem se a pessoa está conseguindo, tem hora que eu fico com dúvida, será que está gravando adequadamente? Será que eles estão me vendo? Por isso que aquela hora eu estava tão em silêncio, eu peguei o celular para poder ver se vocês tinham mandado alguma mensagem no WhatsApp do tipo, a conexão caiu, alguma coisa parecida. É um aprendizado mútuo aqui, né, pessoal? Aqui não é só aprendizado da histologia e troca de informação, de conhecimento sobre histologia e outros aspectos que a gente acaba discutindo aqui, como eu sempre trago pontos sobre fisiologia e patologia, né, para vocês entenderem a importância desses tecidos. É um aprendizado também em termos de tecnologia agora, né, das aulas virtuais, é meio complexo ainda para todo mundo, eu acho. Alguns conteúdos mais fáceis da gente passar, outros um pouco mais abstratos, e por isso essa preocupação de saber se vocês estão conseguindo me acompanhar ou não. Como eu disse, desde o primeiro dia, se tiver uma sugestão, alguma crítica, por favor, fiquem à vontade para fazer, tá bom? Então, obrigada a vocês que ficaram até o final da aula. As pessoas estão contando muito com essa gravação, né, para assistir a aula depois, enfim. Amanhã a gente tem aula 7 da manhã, a aula prática eu não vou fazer síncrona mais, pelo menos amanhã não, vou disponibilizar a gravação para vocês hoje ainda ou amanhã, para vocês assistirem no momento que quiserem, e aí vocês fazem as intervenções, as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, a aula de amanhã, às 7 horas da manhã, é síncrona, mas a aula prática não será síncrona. Eu vou liberar a gravação da aula para vocês ou hoje ou amanhã, tá bom? Então, obrigada a todos e até amanhã. Tenham um bom dia.